Se um país comprar petróleo da Venezuela, terá que pagar uma tarifa adicional de 25% para fazer negócios com os Estados Unidos, além das tarifas já existentes, como a China, por exemplo. Em poucas semanas, as exportações de petróleo dos Estados Unidos caíram impressionantes 94%, derrubando os preços, parando as perfurações e provocando uma crise nos mercados de energia. Seria essa medida mais ousada de Trump até agora ou o início do maior desastre petrolífero dos Estados Unidos? Em 2 de abril de 2025, o presidente Trump impôs uma tarifa de 25% a qualquer país que importasse petróleo venezuelano. O objetivo era enfraquecer o regime de Maduro, cortando uma das últimas fontes de receita do governo venezuelano. Trump chamou essa data de Dia da Libertação para a economia dos Estados Unidos, marcando uma nova etapa em sua estratégia de guerra comercial, um movimento político revestido de moralidade, prometendo acabar com a exploração por governos estrangeiros. Na teoria, a ideia era simples: punir países que continuavam apoiando a Venezuela para pressionar Caracas, sem uso da força militar. No entanto, o resultado não foi uma vitória clara, mas uma crise econômica que surpreendeu produtores americanos, que seguiram comprando petróleo venezuelano apesar da pressão dos Estados Unidos. Essa ação ocorreu em meio a tensões crescentes entre Washington e Caracas. O público não percebeu o quanto os mercados globais de petróleo já estavam fragilizados. Embora a medida tivesse a Venezuela como alvo, o impacto foi sentido imediatamente nos Estados Unidos. Traders, executivos e analistas se surpreenderam com a rápida queda nos preços. O simples anúncio fez os contratos futuros de petróleo despencarem. Uma jogada geopolítica se transformou em uma bomba econômica. O mercado de energia funciona como uma fileira de dominós espalhados globalmente. Pressionar um dominó forte demais derruba toda a sequência. Além disso, uma tarifa de 5% foi imposta sobre todas as importações de países que compram petróleo e gás da Venezuela, a partir de 2 de abril. A reação foi rápida e negativa. Produtores americanos, acostumados a um ambiente estável, passaram a enfrentar alta volatilidade. Previsões baseadas em instabilidade e exportações previsíveis foram derrubadas da noite para o dia. A tarifa atingiu não só a Venezuela, mas também abalou a confiança dos investidores, reduziu as margens de refino e atrapalhou cadeias de suprimentos já pressionadas pela China, Rússia e OPEP. Trump acusou a Venezuela de enviar criminosos aos Estados Unidos, incluindo membros de organizações perigosas. Ao punir países dependentes do petróleo venezuelano, os Estados Unidos os forçaram a buscar outros fornecedores, inclusive produtores americanos. Foi nesse ponto que o problema explodiu. Com mais países disputando petróleo não venezuelano, os preços globais ficaram descontrolados. Em vez de subir, caíram, e as empresas americanas não conseguiram se manter lucrativas. Pior ainda, alguns compradores abandonaram negócios com fornecedores dos Estados Unidos devido à incerteza e riscos tarifários. O que deveria ser um ataque pontual à Venezuela acabou enfraquecendo a competitividade do petróleo americano. As tarifas fragilizaram as empresas de perfuração dos Estados Unidos. Muitos produtores ficaram com petróleo que não conseguiam exportar a preços viáveis. Estoques encheram, navios atrasaram nos portos e Wall Street recuou nas ações do setor energético. Tudo isso em poucos dias. Uma decisão política apagou anos de ganhos. Enquanto a Casa Branca tentava mostrar liderança, as petrolíferas do Texas, Novo México e Louisiana avaliavam os danos e se o mercado poderia se recuperar. Dados fracos de dezembro indicam desaceleração na demanda por combustível. Embora os cortes da OPEP tenham ajudado a segurar um pouco os preços, a situação seguia delicada. O setor já estava tenso quando a tarifa entrou em vigor, causando um choque quase imediato. O West Texas Intermediate, WTI, referência do petróleo americano, caiu abaixo de $60 o barril. Para o consumidor comum, pode parecer pouco, mas para os produtores foi um alerta. A maior queda desde abril de 2021, justamente quando executivos começavam a planejar orçamento para o segundo semestre de 2025. O otimismo desapareceu rapidamente. A queda foi rápida e forte, 15% em relação ao início da semana. O problema é que a maioria dos produtores de xisto dos Estados Unidos precisa que o preço fique entre $60 e $65 para não operar no prejuízo. Se os preços ficarem abaixo disso, perfurar vira prejuízo. Cada barril vendido abaixo do custo significa perdas e decisões difíceis, como interromper produção, cortar orçamentos ou recorrer a proteções financeiras caras, que elevam os custos no curto prazo. Não é só lucro em jogo, é sobrevivência. Muitos esquecem que extrair petróleo hoje, especialmente em regiões de xisto como a bacia do Permian, não é barato.
Avanços tecnológicos reduziram custos, mas ainda é um negócio que demanda muito capital. Arrendamentos, perfuração, transporte, regulamentação, o dinheiro vai rápido. Os produtores não perfuram só por vontade, planejam com meses ou até anos de antecedência e precisam de preços estáveis para isso. Quando o WTI caiu abaixo de $60, enviou um sinal claro: os números não fechavam mais. Planos de expansão foram suspensos, novos projetos arquivados, e algumas empresas começaram a demitir antes que os prejuízos aumentassem. O número de plataformas em operação caiu desde o início do ano. Enquanto isso, refinarias e distribuidoras enfrentavam sua própria crise. Preços menores do petróleo não significaram gasolina mais barata, pois as refinarias tiveram que pagar mais por misturas alternativas devido às mudanças nas tarifas, repassando os custos aos consumidores. Para as famílias americanas, isso foi confuso e frustrante. Wall Street entrou em pânico. As ações de energia despencaram e investidores fugiram, não apenas pela queda nos preços, mas pela perda de confiança no setor. A volatilidade indicava algo mais sério: o mercado incapaz de prever o futuro, especialmente diante do cenário geopolítico incerto. Em 9 de abril de 2025, o presidente Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas sobre o petróleo venezuelano, válida para todos os países exceto a China. A medida tinha como objetivo acalmar os mercados, tranquilizar aliados e evitar uma crise global de energia. A resposta foi rápida. O preço do petróleo Brent subiu para cima de $65 o barril, enquanto o West Texas Intermediate, WTI, alcançou $62,35. Embora não tenha sido uma recuperação completa, essa pausa ajudou a conter a queda nos preços. No entanto, esse alívio não refletiu mudanças nos fundamentos do mercado, mas sim a percepção dos agentes econômicos. Ficou claro o quanto o preço do petróleo estava sensível e frágil, com cada palavra ou anúncio vindo de Washington capaz de movimentar bilhões em questão de minutos. O cenário passou a ser um pânico gerado por decisões políticas. Algumas empresas aproveitaram a situação para garantir preços melhores por meio de contratos de curto prazo e operações de hedge. Outras suspenderam demissões ou mantiveram a produção em níveis limitados. Ainda assim, o setor não celebrou, pois a pausa era temporária. A China continuava sob pesadas tarifas e não havia garantias de que o prazo seria estendido. Assim, a cautela prevaleceu. A exclusão da China, a segunda maior economia mundial e um dos maiores consumidores de energia, gerou incertezas. Alguns países se sentiram aliviados por serem poupados, enquanto outros passaram a temer serem os próximos alvos. Como era esperado, a China retaliou com tarifas próprias, elevando ainda mais as tensões em uma economia global já pressionada. Os negociadores de petróleo passaram a considerar não só os preços atuais, mas também os possíveis cenários para os próximos meses e semanas. A suspensão das tarifas, exceto para a China, que permaneceu com uma sobretaxa de 125%, manteve os mercados em estado constante de alerta. Esse episódio evidenciou que as tarifas impactavam não apenas quem pagava, mas também a dinâmica dos investimentos e a forma como as empresas gerenciavam riscos. Um simples anúncio da Casa Branca podia significar ganhos ou perdas milionárias, dependendo da rapidez da reação dos agentes. Era um jogo de nervos, timing e interpretação, com a indústria ciente de que as regras podiam mudar a qualquer momento. Com a desaceleração econômica da China e a oferta global elevada, o mercado entrou em caos. Assim que as tarifas foram aplicadas e os preços caíram, os operadores correram para as mesas de negociação, em um movimento comparado a uma segunda-feira negra. Mercados que geralmente atuam com cautela tornaram-se frenéticos. Na Intercontinental Exchange, ICE, o volume de contratos futuros e opções atingiu níveis recordes no segundo trimestre de 2025, 219,3 milhões contra 181,5 milhões no trimestre anterior, um aumento significativo e alarmante. Todos, desde fundos de hedge a grandes petrolíferas, buscaram formas de se proteger da volatilidade causada pelas políticas comerciais. As sanções ocidentais afetaram a Venezuela, que por sua vez passou a vender mais para a China. Porém, a situação não se restringia à Venezuela. O contexto geopolítico completo incluía tarifas agressivas dos Estados Unidos sobre a China, agora elevadas para 125%, rumores de novas sanções contra a Rússia e a instabilidade da OPEP, que tentava manter a unidade enquanto decidia sobre ajustes na produção. Tudo isso ocorreu simultaneamente. Para os traders, a situação era comparável a um malabarismo com granadas. Qualquer erro poderia detonar uma mudança abrupta no mercado. Assim, o setor passou a reagir não mais conforme oferta e demanda, mas guiado por medo, rumores e manchetes sobre decisões políticas. Cada tweet, coletiva de imprensa ou vazamento vindo de Washington
Pequim ou Riad mantinha os operadores em alerta máximo. A maioria dos operadores não trabalhava com estratégias de longo prazo, mas reagia minuto a minuto, tentando se proteger das oscilações ou apostando na volatilidade de curto prazo. Em alguns casos, realizavam apostas opostas para cobrir todos os cenários possíveis. Essa instabilidade, embora parecesse emocionante para observadores externos, era exaustiva e arriscada para produtores e refinadores. Descobrir o preço real do petróleo tornou-se quase impossível. Em um dia, contratos futuros caíam 6% devido às tarifas impostas à China. No outro, subiam 4% após anúncio de isenção. Enquanto isso, empresas precisavam decidir sobre perfuração, transporte, armazenamento ou venda, sem saber qual número considerar confiável. Gestores de risco trabalharam horas extras, revisando estratégias para 2025 e contratando seguros para se proteger, mesmo conscientes de que isso reduziria os lucros. Bancos e corretoras, diante do aumento do volume negociado, aumentaram taxas e endureceram critérios para a concessão de empréstimos. Para as petrolíferas menores, a situação era um verdadeiro pesadelo. Sem escala e com recursos limitados, uma decisão errada poderia significar o fechamento das portas. Durante a crise do petróleo de 1973, o petróleo da bacia Permian ajudou a estabilizar o mercado dos Estados Unidos, enquanto a OPEP impunha cortes na oferta e um embargo. A demanda por petróleo é um termômetro da saúde econômica global. Quando fábricas funcionam, aviões voam e caminhões transportam mercadorias, a necessidade por combustível cresce. No entanto, no segundo trimestre de 2025, esse motor começou a falhar. Segundo a Agência Internacional de Energia, AIE, o crescimento da demanda atingiu um dos níveis mais baixos em anos. Não foi apenas um país desacelerando, mas um efeito cascata provocado por tensões comerciais, produção industrial fraca e incerteza política global. Os principais responsáveis foram os conflitos comerciais entre potências como Estados Unidos e China, além das sanções contra a Rússia. Até aliados ocidentais estavam divididos em questões de tarifas, cadeias de suprimentos e segurança energética. Esse ambiente de atrito gerou hesitação nas empresas. Pedidos de produção caíram, o volume de fretes diminuiu e viagens foram canceladas. Empresas de logística reduziram o consumo de combustível e fábricas atrasaram a produção por medo da falta de matérias-primas. Esse comportamento cauteloso criou um efeito dominó, menos combustível sendo consumido, mesmo com oferta suficiente. Para os produtores americanos, isso representou um grande problema. Refinarias continuavam a processar petróleo esperando demanda crescente, mas a retração dos compradores quebrou essa equação. Produtos refinados começaram a se acumular em estoques, principalmente em Cushing, Oklahoma, e na costa do Golfo. Tanques cheios indicam que a oferta está acima da demanda, um cenário desfavorável para o setor. Além disso, o descompasso provocou distorções nos preços, como contango, quando comprar petróleo para entrega futura fica mais barato que para uso imediato. Embora isso beneficie operadores de armazenamento, é sinal claro de excesso no mercado. Produtores que não conseguem vender optam por segurar a produção, acumulando estoques e pressionando ainda mais os preços. No centro de tudo está a incerteza, não apenas sobre a demanda, mas sobre o futuro do mercado. Analistas revisaram para baixo suas previsões. Países que antes eram grandes importadores passaram a reduzir compras ou buscar fornecedores regionais. O petróleo americano, que vinha crescendo fortemente nas exportações, de repente teve menos compradores. Era como preparar uma festa e ninguém aparecer. A mensagem foi clara. Enquanto disputas comerciais e geopolíticas dominassem as manchetes, as empresas manteriam a cautela, o consumo de combustível ficaria estagnado, e a demanda global que antes impulsionava o boom americano continuaria parada. Sobre a perfuração, não restam dúvidas. Os Estados Unidos precisam de mais energia. O governo Trump tem a meta de reduzir os preços do gás. Até meados de 2025, a perfuração estava a todo vapor, graças a avanços tecnológicos e uma demanda estável, principalmente no Texas, Novo México e Louisiana. Mas esse ritmo começou a desacelerar. Segundo o Federal Reserve Bank de Dallas, a atividade de exploração e produção no segundo trimestre entrou em contração pela primeira vez em muito tempo. O índice de atividade empresarial caiu para território negativo, sinal de que as empresas deixaram o modo expansão e passaram a cortar gastos. Essa retração não foi causada por um único fator, mas por uma combinação de queda nos preços do petróleo, custos elevados de hedge e um sentimento crescente de incerteza quanto à política comercial futura. As tarifas impostas à Venezuela e as tensões com a China geraram uma onda de insegurança em todo o setor energético. Os preços do petróleo caíram abaixo dos limites mínimos para garantir lucro,
e a volatilidade tornou quase impossível prever o futuro. Para as empresas de perfuração, a situação tornou-se crítica. Mesmo com terras e poços licenciados, muitas optaram por parar as operações. Investir nesse cenário era como apostar em dados durante uma tempestade. Na bacia Permian, um dos principais polos de produção de xisto dos Estados Unidos, a atividade foi drasticamente reduzida. Empresas que antes corriam para adquirir terras e equipamentos passaram a demitir funcionários e renegociar contratos. As empresas menores foram as mais afetadas. Sem recursos financeiros ou acesso fácil ao crédito, não tinham proteção contra oscilações de preços. Algumas adiaram projetos indefinidamente, outras encerraram operações e abandonaram contratos inviáveis. Mesmo as que seguiram operando agiram com cautela. A prioridade passou a ser investir apenas nos poços mais produtivos, evitando projetos de maior risco. O conceito de disciplina de capital ganhou importância. Investidores buscaram não mais crescimento acelerado, mas estabilidade. Isso significou menos perfurações, crescimento mais lento e maior foco em estratégias de hedge para mitigar riscos de novas quedas nos preços. Porém, o custo do hedge também aumentou. Bancos e credores, afetados pela volatilidade, passaram a exigir garantias mais rigorosas, tornando cada investimento mais difícil de justificar. O otimismo desapareceu rapidamente. Congelamentos de contratações se tornaram rotina, fornecedores registraram menos pedidos, e mesmo com grandes players ainda operando, o sentimento de progresso deu lugar à incerteza. Veteranos do setor comparam essa desaceleração a crises anteriores, em que quedas rápidas nos preços levaram meses ou até anos para a recuperação. E você, qual a sua visão sobre esse cenário? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.